Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo, gerente de investimento aqui da Elos, e hoje a gente está em mais um episódio do Elos Entre Nós. No dia de hoje, a gente trouxe o pessoal da Sul América para falar um pouco sobre o fundo de renda fixa exclusivo que eles fazem gestão. Eu vou passar aqui agora, o Getúlio, que é superintendente de renda fixa. É um prazer tê-lo aqui com a gente, Getúlio. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Legal. Gabriela, gerente de investidores institucionais da Sul América. Obrigada aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês representando a Sul América e falar um pouquinho aí da nossa estrutura e dos nossos fundos. Legal. E Bruno, analista de investimento da Elos. Bruno, seja bem-vindo. Obrigado novamente pelo convite. Legal. Bom, pessoal, para a gente começar, acho que seria interessante contar um pouquinho para o nosso participante sobre a Sul América, né? Como é que é a estrutura de vocês? Bom, vamos lá. Sul América acho que é uma casa muito tradicional aí no mercado, né, de gestoras. Hoje a gente pode se considerar uma das maiores gestoras independentes do Brasil. A gente está aí já na marca dos 61 bi sob gestão, então é um número bem relevante aí para essa indústria, né, eu diria. Eu acho que o diferencial da Sul América, quando você olha dentre as outras gestoras, ela é uma casa que começou lá atrás, há 26 anos, e muito com um DNA realmente de clientes como vocês, né? Que tem um perfil muitas vezes mais conservador por toda a regulamentação por trás da indústria, né? De entidade complementar. Então, a Sul América tem a sua história ali nos primórdios por conta da seguradora, que é muito conhecida, é uma empresa centenária, né? São 126 anos também, aproximadamente. E pelo fato, né, de ter toda essa regulamentação por trás, tanto do mundo de seguros, se começou a gestora com esse viés, mas se tinha oportunidades a serem exploradas também nos outros nichos de clientes, como vocês e a entidade. Então, são 26 anos de história, um crescimento aí constante. Eu falo que esse ano, principalmente, a gente está crescendo muito mais do que quando você compara com os outros players da indústria, né? Acho que tanto a renda fixa aí, né, que a gente também fala um pouquinho do crédito, foram os maiores destaques nesse ano e fez com que a gente atingisse aí esse ano esses 60 bi e agora em outubro a gente fechou aí com mais de 61 bi. Então é uma história bem consolidada aí no mercado, né? E eu acho que tem muitos anos ainda para poder continuar consolidando. Bacana. Você trouxe, né, o tempo de vida aí da Sul América e olhando aqui há quanto tempo a Elos tem relação com a Sul América, né? Eu estava fazendo uma conta rápida aqui, acho que são quase 22 anos. Bastante tempo. E aí acho que vale, né, Bruno, se você puder comentar um pouco pra gente, né, como é que é o fundo, né, por que ele está inserido aqui na nossa estratégia. Acho que é bacana para o participante ter um pouco mais de conhecimento. Legal, é importante trazer que o fundo já tem 22 anos, mas a gente fez uma mudança recente nesse mandato. Ele historicamente era um fundo que tinha um mandato de IMA mais CDI, e no ano passado a gente, revisando os estudos de fronteira eficiente, tanto do ALM que norteia nossas políticas de investimentos, a gente viu que fazia sentido mudar essa estratégia porque o fundo ele também era utilizado como um veículo de caixa. E por conta de volatilidade, enfim, para otimizar a nossa carteira, a gente viu que fazia sentido mudar esse mandato para uma renda fixa ativa, onde ele pudesse ter ainda assim controle de volatilidade, mais abertura para poder fazer uma melhor gestão, e selecionamos um fundo caixa aberto para poder atuar nesse sentido. E aí até, fazendo já o link, aproveitar e perguntar pro Getúlio como é que é essa renda fixa ativa, né? A gente faz algumas dinâmicas com participantes e eles ficam naquela caixinha, renda fixa é só título público, não é só título público, a gente vai para crédito privado, fala outras coisas. Então, renda fixa ativa em si, o que seria? Não, vamos lá, eu acho que é legal a gente conversar sobre isso, até porque usualmente, né, e acho que é cultural, a gente escuta e acompanha em todos os fóruns de discussão conversas muito mais longas sobre investimento em ações, sobre oportunidades em ações, e a gente fala muito pouco sobre renda fixa ativa e sobre como explorar essas oportunidades no mercado que é o mercado mais líquido no Brasil, né? A gente talvez debata muito sobre o mercado acionário, que é pequeno aqui, mas a gente fala pouco sobre o mercado de títulos públicos, de derivativos de juros, que hoje é o mercado mais líquido no Brasil, né? Dentro da renda fixa ativa,
a gente pode investir em títulos públicos, acho que é o principal ponto de discussão aqui. Dentro dos títulos públicos, a gente vai falar de títulos pré-fixados, né, que são as LTNs, que são as NTNFs. A gente vai falar sobre as NTNBs, que tem aquela proteção contra a inflação, né, que é um ativo muito bacana de se explorar também. E a gente fala sobre LFTs, né, sobre títulos indexados ao CDI, né, talvez o CDI, o principal benchmark que a gente tem aqui, né, a cultura do CDI no Brasil. A gente tem também a parcela de crédito privado, né, e dentro do crédito privado a gente tem diversos instrumentos, né, debêntures, letras financeiras, a gente tem LCAs, LCIs, a gente pode ter cada um desses instrumentos com os mais diversos indexadores que a gente falou aqui. Então, eu acho que a renda fixa ela é um escopo muito amplo de atuação, né, que traz diversas oportunidades, né? Eu acho que na renda fixa ativa a gente consegue explorar oportunidades nos mais diversos comportamentos de mercado, né? Tanto nos juros nominais, que são os pré-fixados, quanto em juros reais, né, que são as NTNBs. Então, o legal da renda fixa ativa, quando a gente fala sobre esse produto que a gente desenhou, que a gente tem aqui junto com vocês, com a entidade, é que ele permite que a gente monte estratégias que se beneficiem tanto em mercados de alta de juros como de quedas de juros, né? Isso é muito diferente quando você vê o usual, é que os fundos só possam, esses ativos, quando você compra uma NTNB, você só consegue gerar retorno se a gente tiver um fechamento de taxa, né? Que é uma valorização do ativo. Fechamento de taxa, hein, Getúlio? Só para a gente explicar o participante. O que é o fechamento de taxa? Fechamento de taxa, um exemplo disso é quando você está... A gente fala sobre ciclos de política monetária aqui. Você tem hoje um título pré-fixado com uma taxa de 11% ao ano. Se você tiver um fechamento de taxa em direção a 10% ao ano, você vai ter uma valorização importante dentro do ativo, né? Então, acho que esse é um pouco do fechamento de taxa, mas dentro do fundo aqui, a gente consegue, utilizando derivativos de juros também, montar posições na ponta contrária. Em alguns momentos, como a gente viu ao longo de 2021 e 2022, que a gente passou por um ciclo de aperto de política monetária, né? A gente saiu de um juro de 2% no pós-pandemia para um juro de 13,75% ao ano aqui no Brasil. Quem se beneficiou disso foi quem teve posições mais defensivas, né? Posições que se beneficiavam de uma piora, de uma abertura na taxa de juros. E dentro desse fundo a gente consegue fazer estratégias dessa maneira, né? Acho que essa é uma das importâncias da renda fixa ativa, é conseguir ter estratégias em ambas as direções, explorar ambos os comportamentos de mercado, né? E a gente consegue, através de estratégias direcionais, de algumas estratégias de valor relativo, né? Às vezes eu posso preferir estar posicionado num título mais curto, comprado num título mais curto e vendido num título mais longo. Tem diversas estratégias que a gente consegue trazer dentro da renda fixa que geram uma descorrelação, né, com os demais fundos do mercado e que acabam reduzindo a volatilidade da carteira e trazendo um alfa adicional para o portfólio. Então, a gente vê ao longo dos últimos anos a renda fixa ativa ela ganhando cada vez mais importância dentro dos portfólios, né? Acho que é uma maneira de diversificar, de otimizar os portfólios. Então, acho que você trouxe um gancho legal aqui da composição da renda fixa hoje, né, Bruno? Quando a gente olha a carteira da Elos, então, o participante, ele tem a opção de ter os perfis, no caso dos participantes do CD, onde ele vai ter no protetor, por exemplo, uma carteira mais consolidada num CDI, numa taxa Selic, né, que é o que esse perfil compra. Mas, por outro lado, a gente também usa a renda fixa ativa ali em outros perfis, né? Se você puder comentar um pouquinho como é que a gente calibra isso, acho que é legal. A gente montou no final do ano passado também nessa reestrutura. É importante trazer que essa estratégia faz muito sentido para a gente. Eu gosto de falar que a renda fixa ativa é o multimercado da renda fixa, né? Que você pode comprar de tudo um pouco e você pode mudar um pouco a direção ao longo do tempo. E faz muito sentido na composição da carteira justamente para a mudança desses perfis. E onde, como o Léo citou, no perfil, o nosso perfil protetor, que é o mais conservador possível, ele quer proteção de capital, ele sempre quer ter retorno positivo, porém ele consegue um pouco a mais do que teria somente atrelado à Selic. Enquanto na outra ponta, no perfil visionário, que é um perfil um pouco mais agressivo, ele tem um controle de volatilidade, ele vai buscar um retorno maior, mas ele tem um controle de volatilidade em cima disso. Então, na composição da carteira e na nossa sintetização de carteira, montando os FOFs, revisando todos esses mandatos,
todos os planos agora compram, tanto os BDs quanto os CDs compram essa estratégia, dentre as outras que a gente montou, mas tem um papel fundamental nos perfis de investimento. Tentar fazer um gancho aqui, Gabriela, você que está visitando as entidades, né, que tem esse papel ali na Sul-América, eu imagino que vocês têm esse veículo como a gente tem aqui em outras entidades, né? Se você puder comentar um pouquinho como é que as entidades, né, compõem isso no portfólio, se é muito usual você ter essa estratégia em outros clientes. Sim, eu acho que é exatamente, acho que um pouco de tudo que vocês falaram aqui, né? Você tem muitas entidades que têm um modelo muito parecido com o de vocês, né? Que tem a segregação por perfil e que tem a necessidade, né, de mesclar essa parte de renda fixa ativa, não só no perfil mais conservador, mas como nos outros também, tá? Então, eu acho que eu diria que esse é um modelo mais usual que a gente tem na indústria como um todo e dentro, né, ali dos clientes que a gente tem dentro da Sul-América. E é uma estratégia das mais comuns, eu diria. Se eu puder adicionar um ponto aqui e atendendo diversos fundos exclusivos que a gente tem aqui na casa, a gente notou, né, que esse é um instrumento que ele tem diversos benefícios, né? Eu acho que você conseguir adaptar o mandato, né, conforme a demanda, o perfil de risco, para atender metas atoriais, objetivos distintos, né? É algo que agrega muito, né? Você consegue ter um controle maior da volatilidade, do que é objetivo, de quais são os instrumentos que são permitidos dentro do produto. Então, difere muito de se você tivesse num fundo aberto, né? Em que você é mais um dos investidores. Aqui você tem um controle maior e a gente vê isso com uma demanda cada vez maior entre as entidades, né? E querendo ou não, esse fundo ele vai usufruir das teses de investimento, das teses macros de investimento que a gente tem na casa, que a gente, através de muito estudo, através de todos os comitês, os debates que a gente tem colegiados, que a gente utiliza em portfólios abertos também, mas aqui a gente tem um desenho adequado para o perfil da Elos, né? E a gente acha que essa gestão ativa, né, essa gestão experiente, ela traz esse controle maior sobre volatilidade, sobre drawdown, né? Então, o timing de investimentos, tudo isso contribui muito para esse modelo que foi desenhado por vocês. Você trouxe dois pontos aqui que eu quero tentar abordar melhor. O Bruno, né, que já tem experiência em outras entidades, né? E a gente sabe que fazer a gestão de renda fixa ativa diretamente na carteira da entidade tem alguns desafios, né? Uhum. Os fundos, eles nos ajudam a tornar essa gestão mais eficiente, mais rápida, como precisa, né? Então, como é que né, Bruno? Assim, a gente no dia a dia ali fazendo gestão, eu imagino que ali na Sul-América vocês têm uma equipe, e esse é o outro gancho, depois para vocês comentarem um pouco, né? Qual que é o benefício da gente fazer essa estratégia por meio de um fundo exclusivo, né? Tendo aqui, no caso, a Sul-América como gestora? Principalmente a otimização da carteira, né? Onde a gente lida não só com o operacional da entidade, para colocar a famosa casa em ordem, mas também de acompanhar todos os gestores. Então, fazer esse tipo de gestão, se a gente tivesse em carteira própria, de monitorar mercado, além de lidar com o operacional, a gente não traria uma eficiência para a carteira. Então, a gente terceiriza isso para uma gestora que possua equipe qualificada para monitorar o mercado o tempo inteiro, em tempo real, e possa mudar de acordo com o cenário econômico. E a gente sabe que o mercado é volátil, a gente tem influências não só do cenário interno, como externo também. A gente pode ver recentemente, seja com pandemia, seja com guerra. Então, eles conseguem entregar para a gente um desempenho muito melhor do que a gente tentasse fazer em carteira própria. E fora que a gente não é só o ganho de eficiência, né? Se você for colocar no final do dia, sai mais barato do que você fazer em carteira própria, porque você teria que montar uma equipe muito grande e que nem sempre a gente consegue ter os melhores players dentro de casa do que terceirizando isso. Eu acho que o gancho da equipe é um ponto que eu queria trazer, né? Se vocês puderem, Getúlio e Gabriela, falar um pouquinho como é que é a estrutura da Sul-América, como que vocês têm ali a equipe, acho que ajuda a gente. Vamos lá, então, né? Eu acho que eu vou trazer um pouquinho mais. A gente brinca, eu vou trazer um pouquinho mais do que é o time dentro do aquário, né? Do time de gestão. Acho que depois a Gabi fala um pouquinho mais de toda a estrutura que a gente tem de suporte por trás, né? Acho que o processo de gestão de investimento, ele não é simplesmente só quem decide, né? Quem escolhe os ativos, quem faz isso, mas também tem toda uma parte de risco, de compliance por trás, que é muito importante para a geração de alfa e para perpetuar, né, um negócio em si. Mas falando exclusivamente de pessoas dedicadas à gestão na Asset, hoje a gente está falando de 30 profissionais, tá? Esses 30 profissionais, eles estão divididos entre uma área econômica, né, que acho que
É importante a gente falar isso, dado que nosso processo de investimento ele é muito baseado em cenários macroeconômicos, né? Mas a gente tem uma área econômica, a gente tem hoje um time quantitativo, tá? Hoje a gente não tem uma estratégia quantitativa dentro dos fundos da casa, mas a gente tem um time quantitativo que serve e que auxilia a gestão, né? Hoje a gente está num mundo onde dado é muito importante, onde a velocidade de dado é muito importante, né? E mais do que isso, a gente recebe uma quantidade infinita de dados, né? Saber filtrar isso, saber o que importa efetivamente também auxilia no processo de gestão. Então a gente construiu nos últimos 2 anos um time quantitativo dentro de casa, tá? Que participa e que dá todo o suporte para a gestão. A gente tem também uma área de inteligência de mercado, que a gente fala aqui, né? Que toca muito mais as estratégias de menor risco dentro da casa, que dá todo um suporte de dados de mercado. É aquela coisa que a gente diz no dia a dia, pô, tá tendo um fluxo de estrangeiro no mercado de juros, tá tendo uma entrada em bolsa, tá tendo saída, a gente tem visto movimentos maiores disso e daquilo. A correlação dos ativos de Brasil com o resto do mundo tá dessa maneira, pô, tá quebrando a correlação, talvez seja algo só de Brasil. A gente tem toda uma área de inteligência que também dá suporte. E além disso, a gente tem os times usualmente conhecidos, né? A gente tem um time de crédito na casa, a gente tem hoje por volta de 16, 17 bi sob gestão em crédito, né? Que é uma parcela de renda fixa também. Então a gente tem uma equipe robusta ali de gestores e analistas. A gente tem o time de ações, né? Dado que a gente tem também alguns fundos de ações na casa. E é legal falar sobre como é uma equipe multidisciplinar. Eu estou aqui como responsável pela renda fixa, né? Mas eu usufruo muito de todos esses times. Quando eu falo sobre o time de ações, ao longo desses últimos anos, eu acho que tenho debatido muito com o nosso analista de commodities, né? Pô, a gente viu desde a guerra, né? Todo o movimento de petróleo, né? Pô, o petróleo foi a 120, pô, o petróleo hoje está abaixo de $80 de novo, mesmo com todo um novo conflito acontecendo, né? Então, a gente debate muito sobre isso, porque, querendo ou não, é um dos principais drivers para a inflação, e inflação acaba sendo o que move a renda fixa, né? Então, ter uma equipe multidisciplinar na Sul América contribui muito. Não é uma casa de nicho, né? A gente, é claro que é muito reconhecido pela renda fixa, mas a gente tem uma equipe muito robusta por trás, além do time de renda fixa, né? Do time que a gente tem dedicado a trabalhar junto ao mercado de NTNBs, LTNs. Quando você soma ali hoje no Aquário, quantas pessoas você tem lá contigo? Hoje são 30 pessoas. Legal. 30 pessoas dedicadas. E acho que assim, a gente aqui não vai falar talvez só sobre pessoas, né? Porque pessoas às vezes vêm e vão nas empresas, nas assets, né? Claro que o capital humano ele é imprescindível aqui, mas a gente também tem que discutir um pouco sobre processos, né? Sobre comitês, sobre como tudo isso é sustentado. Acho que depois a gente entra um pouquinho mais disso, mas acho que a Gabi pode falar um pouquinho mais de fora do Aquário, como tem gente participando ativamente, né? Da construção de portfólio dentro desse fundo que a gente tem com vocês. Legal. Eu acho que eu complementaria, né, que eu acho que o time de gestão ele é primordial aqui no processo, mas a gente não pode esquecer que por trás de tudo isso tem um time ainda mais robusto, né? Hoje a Asset são mais ou menos 80 pessoas, né, no todo. Então você tem uma parte operacional ali bem forte, que é o que muitas vezes a gente fala, é o que faz a roda realmente girar, né, que é o essencial. Então a gente tem hoje um time muito robusto ali de risco e compliance que é o que a gente fala que eles são manda-chuva, né? É o que eles são responsáveis por realmente garantir que o time de gestão está fazendo todo um processo, toda uma due diligence e olhando para o portfólio de vocês, por toda a regulamentação, política de investimento, que é algo hoje muito importante que deve ser cumprido. Então, são áreas aí que sem elas, realmente, o time de gestão muitas vezes não consegue seguir com o dia a dia. Então, não só risco compliance, mas você tem toda a parte ali operacional de middle, que faz a movimentação, né? Quando vocês têm alterações entre os perfis, né? Que vocês permitem aí os participantes executarem. É o time de middle que vai fazer realmente toda essa movimentação. Então, são áreas aí que a gente chama também de apoio e que é o que realmente faz a gestora girar, eu diria. Os participantes talvez devem estar se perguntando, né, como isso se conecta, né? Porque a gente tem de um lado, né, o time robusto, como vocês falaram, 80 pessoas, né, sendo 30 ali só de gestão.
E do nosso lado a gente tem o time aqui da Elos, né, que faz o acompanhamento, né, Bruno? Se você puder comentar um pouquinho, né, como é que é essa rotina de acompanhamento, como que a gente, Elos, né, imprime para que a Sul América, né, via o regulamento, por exemplo, como é que é essa construção, né, para a gente poder colocar o nosso controle nesse fundo? A gente faz a checagem diária, né, da carteira para ver o que teve mudanças. A gente tem uma rotina de reuniões mensais com o Getúlio mesmo, para a gente ver no time se faz sentido aquilo que mudou, não uma explicação. Mas diariamente a gente faz o acompanhamento da rentabilidade, da volatilidade, para ter um controle para gerar os relatórios que a gente faz, não só no fechamento do mês, mas para ter um apanhado ali pelo menos semanal. Fora isso, a gente faz reuniões internas, né, entre o time, principalmente na discussão de renda fixa, junto a eu e o Carlos. Né? A gente faz umas discussões sobre crédito, sobre a renda fixativa, o que saiu ou não da carteira, se está tendo movimento ou não está, para justamente questionar nas reuniões mensais. E do operacional é basicamente pegar a volatilidade e rentabilidade para poder oferecer para os nossos participantes no final do mês, para ver o desempenho daquela carteira, para poder sintetizar e gerar os dados, né, que é um histórico valioso. A gente tem tanto o histórico desde quando o fundo tinha um outro mandato, para um novo mandato, e a gente consegue comparar qual é a performance histórica dele. Né? Então, legal. Você traz um dado valioso no longo do tempo. E esse regramento, né, só para dividir aqui para quem está nos assistindo, a gente tem um regulamento, né, o fundo é um fundo exclusivo, é importante falar, então só a Elos e os planos da Elos, né, podem comprar o Fixo, que é o nome do nosso fundo, e a gente tem um regulamento onde a gente, Elos, define as regras, né, coloca ali o que a gente quer de nível de risco, de nível de ativo, para que o time do Getúlio aqui, da Gabriela, consigam ali executar, né, essa operação. Isso é muito normal nos fundos exclusivos, né? Bacana. Acho que vale também, né, Getúlio e Gabriela, se vocês puderem falar um pouco como é que é a estrutura de tomada de decisão lá dentro da Sul América, né? A gente falou de equipe, a gente falou, né, você comentou, Getúlio, um pouco das estratégias, mas se você precisar comprar um determinado ativo, qual que é o fluxo que você segue lá do ponto de vista de governança, né? Quem que participa dessa decisão? Quais são os principais drivers para você tomar uma decisão? Acho que isso vai trazer uma riqueza legal para o nosso debate. Vamos lá, acho que nesse ponto aqui a gente vai passar talvez por toda a cozinha da asset, né? Até chegar o momento da compra do ativo, né? De efetivar em si o negócio. E acho que para a gente chegar nesse ponto tem todo um processo bem longo e exaustivo, né? De avaliação e de decisão antes da tomada ali pro investimento em si, né? Acho que cabe a gente começar a contar um pouco sobre como é a nossa filosofia de investimento na Sul América, né? A gente baseia ela em discussões colegiadas, né? Eu trouxe aqui uma equipe muito robusta, multidisciplinar, e acho que tem que salientar que a gente tem discussões colegiadas muito importantes, né? A gente tem comitês, a gente tem reuniões semanais e diárias, né? Com suporte e estudo dessas áreas quantitativas, a área econômica, né, que são utilizadas para dar uma profundidade nas análises de ativos e de estratégias que a gente vai utilizar dentro dos portfólios, né? Então, os gestores, eles aproveitam de toda essa expertise das equipes, né? A gente também tem um monitoramento constante dos riscos, né? Tem um processo de investimento que é muito disciplinado, né? Eu acho que só para detalhar um pouco dessas rotinas todas que a gente tem aqui na casa, né? A gente tem hoje reuniões táticas pré-mercado, todo dia pela manhã, a gente se reúne às 8 da manhã, a gente passa pelo que teve no overnight, no resto do mundo, a gente passa por o que tem de dados para o dia, a gente debate um pouco entre os gestores o que está esperando, se tem alguma movimentação tática para ser feita, alguma defesa de portfólio para ser feita, algum evento que muda de maneira mais imponente, né, o cenário macro em si. A gente tem reuniões semanais de risco e resultado, tá, com o nosso CIO, com o nosso CEO, em que a gente defende nossas posições, a gente defende nossa utilização de risco. Isso é algo que é importante também, né, aquela relação entre risco e retorno, né, porque nesse momento você está com uma alocação de risco mais baixa, né. Se você estiver sem risco, você dificilmente vai entregar o retorno desejado, né? Então, para defender um pouco do porquê disso, porquê daquilo, a gente tem reuniões temáticas, tá? Acho que isso é legal. 2 dias no almoço, na semana, a gente faz reuniões temáticas com o nosso time econômico, em que a gente discute um assunto que está mais na narrativa do momento, né? Hoje a gente vai discutir um pouco sobre cenário internacional e a questão de funding
nos Estados Unidos, né? Depois de todo esse debate que a gente teve recente sobre o fiscal nos Estados Unidos, a pressão na curva longa americana, muito se discutiu se isso era um problema, aqueles problemas que a gente fala que é problema de mercado emergente. Pô, tá emitindo muito título longo da dívida americana. Isso nunca foi problema, né? Sempre foi muito fácil de ser absorvido pelo mercado e estava deixando de ser. Vamos discutir mais a fundo isso, vamos discutir como é que vai ser o cronograma do próximo trimestre de emissões do Tesouro Americano, que é algo que a gente faz usualmente pelo Brasil e passou a fazer para os Estados Unidos, né? Então, eu acho que esses são alguns dos processos que estão presentes no nosso dia a dia e que contribuem antes que a gente chegue na decisão final, né? Dado que a gente tem um processo que é baseado em cenário macroeconômico, né? Todas essas discussões que são bem criteriosas, elas nos levam a uma definição de cenário local e internacional, né? Em que a gente pega essa definição de cenário e a gente acaba comparando, né, com os preços de mercados para que a gente identifique as maiores assimetrias. Se a maior assimetria ela está no pré-fixado, se ela está em NTN-B, ela pode estar no mercado acionário, onde a gente embute nisso também um filtro quantitativo, né, para tentar mensurar não só onde está a maior diferença de preços, a maior assimetria, mas também a relação risco-retorno disso, né. Às vezes pode ser um ativo que tem muito mais volatilidade, é preferível que eu escolha outro ativo, né? Então, assim, a gente define quais são as melhores oportunidades, a gente define também que tipos de hedges, quais são os riscos que a gente tem nessa operação, até para a gente continuar mapeando, porque uma posição, quando ela entra no nosso portfólio, ela tem uma avaliação constante, né? Acho que todo dia, ao amanhecer, você acorda, vou dar um exemplo aqui, hoje eu tenho um portfólio que está muito mais concentrado em NTN-Bs intermediárias. Eu acho que o juro real no Brasil, hoje próximo de 6%, não é o juro que vai se perpetuar, talvez nos próximos 4, 5 anos, vai ser algo abaixo disso. Mas todo dia de manhã o gestor, ele tem que fazer o exercício de acordar e reavaliar. Pô, se eu recebesse um portfólio do zero hoje, esse era efetivamente o portfólio que eu gostaria de ter. Então a gente faz todo esse processo constante, né? E acho que o tamanho das posições, ele reflete muito o tamanho da assimetria e também a convicção que a gente tem no nosso cenário, né? A gente poderia discutir um pouco mais de cenário também, às vezes, dar um outro exemplo aqui. Hoje o mercado trabalha com uma taxa de juros terminal, o ciclo de corte de Selic, chegando a algo próximo de 10,5% em meados do ano que vem. A gente acha que ali tem uma assimetria, tá? A gente trabalha com um cenário de Selic chegando em 9% em meados do ano que vem. Para um título curto, um título próximo de um ano, a gente acha que é uma assimetria grande. Então ali você fala, pô, aqui tem uma assimetria num ativo que tem uma volatilidade não tão elevada, dado que ele tem uma duration curta, um prazo curto, aqui vale a pena a gente ter alguma exposição, né? Então acho que dessa maneira a gente consegue evidenciar um pouco do dia a dia e de como é toda a tomada de decisão aqui, né? A gente pode também falar sobre a execução disso, né? Como a gente vai a mercado, né? Hoje em dia, alguns desses mercados, né, como derivativos de juros futuros, a gente fala são mercados de tela, né? Em que você acessa via corretoras, mas são mercados no tipo B3, né? Como você comprar uma ação no seu home broker, a gente consegue executar também. Tem outros ativos que a gente fala que são mercado de balcão, né? As NTN-Bs pré-fixados são mercado de balcão. Então, a gente, por ser um player relevante no mercado, a gente tem acesso às principais corretoras. Então, a gente, antes de executar cada uma dessas ordens, tá? A gente gera uma pré-boleta, por assim dizer, né? Gera uma pré-ordem que passa pelos nossos sistemas de risco e compliance para ter o ok de que essa ordem não vai infringir nada do regulamento, de tudo que foi definido para o fundo. Eu não vou estar extrapolando nenhuma dessas regras, para aí sim a gente ir ao mercado e executar essas ordens. É legal que você menciona toda a robustez desse processo, ainda sendo dentro da classe de renda fixa. E muitos participantes, às vezes, em dinâmicas que a gente faz, ele pergunta, pô, mas eu boto na renda fixa pensando somente na Selic. Ele não tem ideia de todos os campos que podem explorar. E aí ainda a gente tenta trabalhar mais a educação financeira justamente para atingir esse ponto, né? Que a renda fixa não necessariamente é fixa. E a gente acaba caindo no senso comum de responder, não, por conta da marcação a mercado. Mas aí você citou assimetria, volatilidade, correlação. Você pode trazer para a gente assim, algo de simples entendimento, por que a renda fixa não é tão fixa assim, não somente pela marcação a mercado?
Essa é uma pergunta que a gente escuta bastante. E eu vou te dizer que, assim, é algo que hoje deixou de ser exclusivamente uma realidade para o Brasil, tá? Sim. Nos últimos 3 anos, a gente viu a renda fixa nos Estados Unidos apresentar retornos negativos consecutivos, tá? Algo que não acontecia há muito tempo, né? Que é um pouco desse movimento de abertura de taxa de juros, né? De aperto de política monetária. O juro nos Estados Unidos saiu de 0 para 5, para cima de 5% nesse último ano e meio, né? E isso leva a uma marcação a mercado dos ativos, né? A taxa de desconto mudou, né? Por que a renda fixa ela não é tão fixa assim, né? Eu acho que diversos fatores influenciam a marcação a mercado dos títulos de renda fixa, né? Eu acho que a gente vai falar sobre os principais deles, que é a inflação corrente, que é a expectativa de inflação futuro, né? A gente fala muito sobre expectativas de inflação, ancoragem das expectativas de inflação quando a gente fala de política monetária no Brasil. A gente vai falar sobre crescimento, né, o corrente e o projetado também, dado que tem uma relação muito próxima entre crescimento e inflação, né, desaceleração de atividade tende a levar a uma desaceleração de inflação. A gente vai ter que falar sobre resultado fiscal do governo, né, sobre o risco país, né. Ele não é mensurado só sobre o CDS, né, sobre o Credit Default Swap, ele é mensurado também nas taxas longas de juros no Brasil, né, seja nas NTNBs como nos pré-fixados. A gente vai falar sobre um tema muito mais do momento, né, que é juro internacional. Acho que nos últimos meses a gente viu talvez o principal fator que tem limitado uma discussão no mercado sobre uma taxa Selic mais baixa ao longo do ano que vem é o fato de que a gente tem um juro em 5% nos Estados Unidos, né? Será que isso é um limitante ou não? Então, juro internacional ele também afeta a renda fixa, dado que o dinheiro hoje, né, o fluxo de recursos, ele é muito mais ágil. Hoje, se você tiver um juro americano em 5% e você estiver falando de um juro no Brasil, algo hipotético, que nem é precificado pelo mercado, um juro no Brasil de 7%, você vai ter o debate entre todos os alocadores, os poupadores de recurso, se faz sentido ter um recurso no Brasil a 7% ou a 5% nos Estados Unidos. E isso pode levar a uma migração de recursos do Brasil para os Estados Unidos, e essa saída de capital, ela levaria a uma piora na performance cambial, né? Uma desvalorização do real. Então, tudo isso está muito conectado, né? Com taxa de câmbio. A gente tem ainda algumas outras variáveis, né? Que a gente brinca que são variáveis menos observáveis, né? Que é a taxa neutra de juros, né? Que é o crescimento potencial do Brasil. Mas tudo isso são fatores que mostram que a renda fixa ela não é tão fixa assim, né? A gente falou aqui de diversas variáveis que afetam o dia a dia da renda fixa, né, e que afetam a precificação dos ativos em si, né? Em momentos que a gente vê surpresas inflacionárias, né, a gente vê talvez commodities valorizando muito, que vai desencadear na inflação ali na frente, a gente vê abertura, piora nas taxas de juros, né? Porque vai ser necessário um juro um pouco mais alto para a inflação voltar em direção às metas, né? É importante. No Brasil, a gente atua sobre um regime de metas de inflação, né? Então, acho que esse é o principal papel do Banco Central e que ele tem cumprido muito bem, tem mirado muito bem, né? A gente fala sobre isso, o Banco Central no Brasil foi o primeiro, talvez, a subiu de maneira forte os juros para conter os efeitos inflacionários. E esse ano vai entregar uma inflação dentro do teto da meta, uma inflação que está cadente, né? Tudo isso é um cenário muito mais positivo para o Brasil. Legal. A gente está falando aqui bastante sobre como a Sul América está estruturada, né? Como é que é o processo. E eu vi recentemente, isso nem estava no nosso script aqui, mas a Sul América acho que ganhou algum prêmio, né? Da FGV. Se vocês puderem comentar um pouquinho, porque isso acho que demonstra como é que o que vocês estão explicando aqui reflete de fato no resultado no mercado. Sim, eu acho que é mais uma comprovação aí de que tudo que o Getúlio aí entrou em detalhes de como estão os nossos processos, né, todos os comitês, como é a tomada de decisão. E aí, recentemente, a gente ganhou o prêmio de melhor asset aí de renda fixa, tá, pela FGV, como especialista, né, no setor. E é uma validação para a gente muito importante, né?
Eu diria que ano passado a gente ficou em segundo lugar nesse mesmo prêmio e esse ano a gente conseguiu aí levar efetivamente e mostra ainda mais, né, que no último ano o quanto realmente a gente conseguiu encorpar ainda mais nessa nossa estrutura e fazer com que a gente levasse esse prêmio esse ano. Acho que esse é um dos prêmios que a Sul América ganhou, mas todo ano eu diria que a gente tem aí algum reconhecimento em alguma classe de ativo, né? Nós somos uma gestora multi-estratégia, que além da renda fixa a gente tem outras caixinhas também de produtos. Então, isso mostra, como eu comentei, realmente esse constante crescimento da casa. Acho que é importante até, pegando um pouco do gancho aqui, comentar que a gestora já são, se não me engano, 13 ou 14 anos consecutivos que a gente passa por uma avaliação de uma agência de rating, que é a S&P, né, que faz uma validação realmente de todos os nossos processos. E pelo fato de serem muitos anos consecutivos já com essa validação, recebendo a nota mais alta, isso mostra ainda mais o nosso processo, que é robusto, que a gente tem capacidade realmente de fazer uma excelente gestão. Não é à toa que a gente chegou aí no 61 bi. Boa. São 22 anos de uma história longa, né? E a gente aqui na Elos é bastante satisfeito, né, com o trabalho que vocês entregam. E acho que, né, Bruno, se a gente puder falar um pouquinho, o participante, né, hoje, todos os planos, né, compram cotas do fundo, do Ficus, né? Todos os perfis, né, também tem exposição. Então, a gente fez, até para dividir com o Getúlio e com a Gabriela, uma mudança recente na estratégia da Elos, né, onde a gente consolidou os fundos. Né? Hoje, quando a gente olha a renda fixa, especialmente, né, a gente tem um fundo destinado para gestão de caixa, a gente tem um fundo aqui com vocês destinado à renda fixa ativa, e onde a gente consolida a estratégia de crédito privado. E isso nos ajuda, né, com que o participante ele tenha a percepção do movimento equânime entre as carteiras e os perfis. Né? Então, hoje, todo participante de qualquer perfil, de qualquer plano, é um pouquinho de investidor aqui, né, do Ficus. E isso tem nos ajudado na rotina, né, Bruno, de acompanhamento e de prestação de informação. E vai alterar de acordo com a tolerância a risco, né? Traz uma autonomia para o participante. A gente sintetiza a carteira, não são tantos fundos, a gente sintetiza em FOFs e a carteira de renda fixa é um pouco mais ampliada. E aí, a gente, no próprio teste Suitability, ele vai dar o resultado dele, ele pode escolher um outro perfil, caso queira, mas ainda assim ele vai ver qual a composição, né? Na política de investimento fica bem clara, no final do ano também fica bem claro qual seria a exposição que ele teria em cada mandato, seja renda fixa ativa, seja no crédito, seja no caixa, que é a exposição diretamente no CDI, seja nas outras caixas de renda variável, de acordo com o perfil mais agressivo, né? Que é o nosso visionário. Então, ainda assim, ele só vai dosar o risco e retorno dele de acordo com o perfil. E essa redução de portfólio, ela foi importante, né? Porque antes a gente tinha uma estrutura onde tínhamos mais de 20 fundos na carteira, né? E fazer esse acompanhamento próximo, fazer isso que a gente está fazendo aqui com 15 gestores, não tem, né? Não dá tempo para a gente fazer. Então, essa redução, ela nos ajuda a trazer vocês, né? Ficar mais próximo dos gestores e do acompanhamento, como precisa ser. Não, e a gente nota, assim, como é importante essa diligência e a gente vê isso através das rotinas que a gente compartilha com vocês, né? A gente fala efetivamente sobre as nossas reuniões mensais de cenário, né? Como é importante todo o debate, a troca de informação. E vocês trazem também do lado de vocês as expectativas sobre performance, sobre o que a gente está fazendo, entender um pouco mais de como está posicionado os fundos e acompanhar de perto, né? Para saber também trazer isso para o participante, né? Como está o posicionamento, o que tem afetado o retorno do fundo, quais são as expectativas à frente. Fazer isso talvez com 20 fundos era algo inimaginável, né? E dessa maneira você consegue estar muito mais próximo e acompanhar diretamente, né? Onde está alocado seu recurso, seu risco. Legal. Bom, o papo tá bom aqui, pessoal. Eu vou pedir agora uma pausa para quem está nos ouvindo. A gente vai para um rápido café e a gente volta depois do intervalo. Obrigado. Vamos lá, pessoal. A gente está voltando aqui do café e a gente estava conversando um pouquinho sobre todas as falas, né, que foram ditas aqui ao longo do nosso podcast. E acho que surgiu um tema, né, Bruno, que a gente queria reforçar aqui com o pessoal da Sul América, se você quiser trazer. Porque a gente entrou em várias estratégias e dentro da renda fixa ativa, várias situações opostas.
E a gente sabe que eventos como pandemia, guerra, mudança de taxa de juros, eleições, isso sempre ganha notoriedade para a renda variável. Mas trazendo para o olhar da renda fixativa, como é que na gestão do fundo, efetivamente, esses eventos extraordinários acabam afetando o risco e retorno do fundo? Acho que é bem bacana a gente entrar nesse ponto, né? E talvez é algo que mudou um pouco da dinâmica do mercado nos últimos anos, né? Mudou um pouco da dinâmica em relação a também a maneira como a gente precifica o risco de eventos, né? De eventos que antes a gente não imaginava, não eram tão usuais, né? O risco de um evento como a pandemia, o risco de eventos como guerra. A gente passou pela guerra de Rússia e Ucrânia, mais recentemente a gente tem toda a questão do conflito do Hamas em Israel. Então, o risco geopolítico em si, né? Muita gente pode falar que ali na frente a gente vai ter China com Taiwan. Tem muito risco geopolítico que tem que ser incorporado hoje no dia a dia, né? Dos investimentos em si. E eu acho que isso impacta de maneira relevante a construção de portfólios, né? A gente tem visto ao longo do tempo discussões sobre ter mais ou menos bens escassos no seu portfólio. O que a gente escuta mais no dia a dia são discussões sobre petróleo, sobre investimentos em ouro, mas tudo isso impacta também a renda fixa, né? A gente falou aqui, eu usei o exemplo, talvez fui feliz nessa parte de usar o exemplo da nossa equipe multidisciplinar, do nosso analista de commodities, né? E como o contato diário com ele contribui bastante para as nossas projeções de inflação, dado que petróleo, minério, algumas das principais commodities, né? Elas afetam muito a inflação futura, né? Então, isso influencia bastante na nossa tomada de decisão e eu acho que trazer isso para o dia a dia, né? Como a gente passou por mudanças importantes, levou a uma volatilidade maior, né, nos mercados. Acho que quando você pega esses últimos 3 anos e vê a volatilidade que tem acontecido, ela ampliou bastante. Então, ter uma gestão que olha não só a possibilidade de retorno, mas também o risco, né? E o risco aqui medido por volatilidade é importante, tá? Ter esse controle sobre volatilidade afeta bastante, acho que no médio e no longo prazo, os portfólios em si, né? Esses eventos todos, eles impactam de maneira muito, muito forte, né? O exemplo da guerra da Rússia e da Ucrânia, que levou o petróleo a $120 o barril, no momento em que a gente já estava, né, saindo do pós-pandemia, né, que era aquele case de reabertura, né? A gente passou por uma inflação muito baixa durante a pandemia, né? Todo mundo preso em casa, então 2021 foi aquela reabertura, né? Talvez aquela vontade represada de consumir, né, que tinha ficado em todo mundo, e também muita injeção de recurso por parte dos governos. A gente já estava no momento de inflação voltando a acelerar e a gente teve o estopim dessa guerra que também acelerou a inflação de oferta, né? A inflação dessas commodities em si, que levou o aperto de política monetária talvez a ser ainda mais forte do que poderia ter sido, né? Então, acompanhar esses eventos é muito importante porque eles afetam a renda fixa, assim, né? O que a gente viu, especialmente em 2021, né, que foi um ano muito mais duro para a renda fixa, teve seus reflexos, sim, de pós-pandemia e de guerra. Então, tem que incorporar esses riscos no portfólio. E eles não são só de eventos geopolíticos, né? Eles passaram a ser riscos de eventos climáticos. A gente está discutindo hoje de novo, né, sobre a inflação em 2024 aqui no Brasil. A parte climática, né, de El Niño, Laninha, se vai ter um efeito muito grande ou não, como isso afeta a nossa produção agrícola, né, se isso vai pegar mais ou menos forte em alimentos. Então, mudou muito o mundo de investimentos nos últimos anos, né? Eu acho que a gente saiu daquela matemática simples, né, de inflação vem disso, vem daquilo, juro nesse patamar ou naquele para atender essa inflação, e a gente tem muito mais riscos dentro do portfólio que precisam incorporar, né? Existe um prêmio a mais de risco que hoje vem de questões climáticas, que hoje vem de questões geopolíticas, né? E acho que é importante notar isso e a gente até, se eu puder dar um gancho aqui, a gente acha que trazer para dentro da construção de portfólios uma agenda ESG, tá? Quando a gente fala especialmente de riscos climáticos, é algo que vai ser muito importante no médio prazo, né? Adequar seus portfólios a um mundo novo, né? Acho que a gente está passando sim por um mundo novo. Sim.
Você trouxe a questão de ESG e acho que vale, né, a gente trazer aqui para o participante. A Elos, né, iniciou no ano passado, né, um movimento de ter uma comissão, né, Bruno, para discutir isso. Você até, né, teve a oportunidade de participar. A gente está buscando ali a questão do relatório integrado, né? E esse é um tema bastante afeto. Inclusive, a gente já teve podcast tratando do tema. E aí, Gabriela, se puder falar um pouquinho para a gente, né? Como é que a Sul América está inserida nesse tema, né? Acho que o ESG, né, é a questão, né, ambiental, social e de governança, né? Acho que é bom a gente trazer isso. Como que tá lá na Sul América esse debate? Eu acho que é excelente tema, Léo, a gente abordar aqui o tema ESG, que eu acho que tá cada vez mais em ascensão o debate, né? E eu diria que a Sul América, ela já atua, né, diretamente nessas 3 letrinhas há bastante tempo, tá? Então, isso vem ali desde da seguradora, né, que faz parte do grupo Sul América, mas também dentro do mundo hoje da gestora de investimentos, a gente tenta trazer também toda essa, vamos dizer assim, esse comprometimento, tá? Então, a gente já faz parte, né, de alguns membros, né, que buscam esse engajamento há bastante tempo. Então, desde 2001, aí, a Sul América já busca introduzir comitês, tá, para essa pegada, e ao longo dos últimos anos aí eu diria que a gente está atuando diretamente, né? Hoje a gente tem portfólios com essa temática, a gente participa, né, de comitês junto, muitas vezes até empresas, buscando esse engajamento, trazer para dentro das companhias no qual a gente investe via os nossos portfólios essa temática. Então, eu acho que é um tema que está cada vez mais em ascensão. É muito importante para a Sul América ter e conseguir desenvolver junto a empresas no qual a gente investe essa temática. E eu imagino que para os próximos anos a gente vai cada vez mais ver esse tema. E eu diria que, pensando, né, no nicho de vocês aí nas entidades complementares, esse tema tem sido cada vez mais recorrente, né? A busca por investir em ativos e em empresas que realmente busquem esse propósito. E eu acho que, assim, quando você olha sob a ótica de ESG, ele acaba sendo um filtro a mais que, no médio prazo, ele remete também a uma performance melhor, né? Uhum. A gente falou pouco sobre ESG aqui, muito porque a gente estava falando da renda fixa ativa mais voltada em títulos públicos, né, no mercado de juros, NTNBs. Mas quando a gente olha sobre a ótica das empresas, inclusive investir em debêntures, em letras financeiras, né, de companhias, a gente acaba olhando para esse risco também. Você pode ter eventos climáticos, a gente viu companhias importantes, né, passando pelo lado do meio ambiente, como Vale, Braskem, toda a questão em Maceió. Então, são riscos que têm que estar mensurados. O risco de governança, então, é um risco muito importante para todas as companhias, né? Acho que incluir esse filtro de avaliação dentro do processo de investimentos, ele não é somente as 3 letrinhas ali, aquele carimbo que você tem. Ele vai desencadear numa performance melhor no médio prazo, né? Ele vai te defender de alguns eventos que podem ser danosos para a performance dos ativos em si. Então, é algo que a gente tem colocado dentro do processo de investimentos. É claro que é algo que ainda está incipiente, que está se consolidando, mas que a gente quer tá na vanguarda disso e já tá inserido nesse tema dentro da casa. Eu acho que no Brasil esse tema ainda precisa muito ser desenvolvido quando a gente compara com lá fora. Então eu acho que tem um caminho aí ainda que a gente pode percorrer para cada vez mais a gente realmente se engaje na temática. A gente lá, né, Bruno, lá na gerência de investimento a gente está passando, né, por algumas mudanças e uma delas passa pelo nosso normativo, pelo regramento que a gente tem, né, e a gente, né, se quiser comentar um pouquinho, a gente está inserindo esse tema. Né? A gente fez a revisão do processo de seleção de avaliação dos gestores e nessa revisão um dos pontos cruciais foi a temática da ESG. Então a gente remontou o questionário e não somente com o questionário, a gente incluiu a diligência também nesse processo, porque por mais que seja um relatório que é autodeclarado, a gente vai conferir qual é a equipe, como é que está montando, como é que está sendo feita a governança daquela gestora e, por consequência, as empresas que ela investe. Então, esse é um passo importante, isso trazendo pela ótica de investimentos, mas para elas como um todo, a própria comissão ESG tem avançado bastante na temática, fazendo pequenas atitudes. Lógico, é um caminho, a gente está recente nisso, mas a gente acredita que ao longo do tempo
a gente só tem a ganhar eficiência com esse processo. Não, eu acho que esse é o caminho correto, tá? A gente também tem inserido isso dentro de casa, esse processo de questionar as companhias também sobre os processos, as companhias que a gente investe, né? De incentivar, de estimular toda essa agenda, né? Porque isso acaba que tem que ser capitaneado, talvez, por de onde vem o recurso, né? Por quem investe. Então, estimular isso vai ser muito produtivo, vai ter um retorno ali na frente. Essa é uma dinâmica bem interessante, porque o que a gente tem percebido que só em questionar, só em montar um questionário ali, fazer um call com o gestor, já faz uma provocação. Para o gestor, olha, eu tenho que melhorar o meu processo, senão eu não vou estar no filtro dessa fundação. Então, e isso a Elos fazendo, então outra fundação fazendo, mas outra, e aí você vê todo um mercado exigindo esse tipo de atitude de mudança de pensamento das gestoras. Muito bacana. A gente está chegando no final aqui do nosso podcast, né? É uma pena, mas eu queria trazer mais um ponto fora do nosso script. O pessoal vai brigar comigo aqui. Mas o nosso participante que tá ouvindo, né? Com certeza ele deve estar pensando, puxa, já que a gente tem, né, a Sul América aqui, que dica que vocês poderiam trazer para o participante, né, hoje, que está ali fazendo investimento, poupando para o longo prazo, né? Como é que ele pode, eventualmente, tratar a renda fixa dentro dessa estrutura, né? Se você puder trazer, Getúlio, um insight aqui, acho que seria legal para quem está nos ouvindo. Eu acho que, assim, quando você fala de renda fixa no Brasil, você pega o histórico em si, né? É uma classe de ativos que sempre vai estar presente no seu portfólio, né? É uma classe mais conservadora, é uma classe que tem um retorno um pouco mais perene, um retorno com uma volatilidade mais baixa. E eu acho que mais do que falar sobre a classe em si, que ela tem toda a sua importância, que ela vai agregar um retorno, né? Um retorno real, que para o participante é o que importa, né? Esse participante, ele está olhando lá na frente, ele está olhando no longo prazo. O que ele precisa ao longo do tempo é ter uma valorização real de seu investimento, e é isso que a gente mira aqui entregar para os participantes em si. Mas mais do que isso, eu acho que o lado do participante, ele está muito mais sob a ótica de entender a importância desse investimento que ele está fazendo, né? Entender a importância de poupar e de estar se preparando para o que tem para vir pela frente, né? Então, ser um participante da entidade é algo que é educacional e é algo que tem que crescer muito no Brasil, né? Você ter mais gente inserida, mais gente se preparando ali para ali na frente, quando você estiver não mais trabalhando, ter um retorno ali, não depender da Previdência Pública em si, né? Eu acho que a gente já passou por uma reforma da Previdência, a gente deve ter que passar por outra. Sim. Ali na frente, e você entender que do lado privado você construir isso para estar melhor protegido ali na frente vai ser algo muito positivo. Então, continuar nesse processo, né, de investimento, de poupança, eu acho que vai ser muito positivo, e a parcela de renda fixa ela vai te ajudar a ter esse retorno real, ajudar nesse acúmulo ali no longo prazo. E aqui acho que eu vou fazer um jabá, aproveitando, falar que a Elos recentemente fez um movimento para lançar um plano que é o Futurize, né, que é um plano para os nossos filhos, né, para os nossos parentes, né. Então, além do participante que está aqui nos ouvindo, né, que já tem um plano talvez, né, já está investido num dos perfis, ele pode agora, né, estender esse benefício, né, e essa disciplina de investimento para os familiares, né? Acho que isso é muito legal. Inclusive, eu já fiz para os meus 2 filhos. Eu tenho também para o meu filho. E até fugindo aqui do script, mas assim, a ideia do não só falar como a renda fixa como um todo, mas ter a Sul América como um parceiro nesse processo de educação financeira que a gente tem trabalhado tanto. Essa conscientização da Previdência complementar para toda a população, porque a gente fez uma pesquisa recentemente e que muita gente acha que somente com os recursos do INSS ela consegue viver tranquilamente. E os dados mostram que não. Dados do IBGE mostram que a tábua mudou. Então, o cenário está diferente do que era antigo. Então, precisa ter toda uma educação, todos os movimentos. O podcast que a gente faz tem essa importância, mas para trazer o participante mais para próximo também, se ele tiver alguma dúvida, a gente poder explicar. Legal. Bom, pessoal, eu queria aqui primeiro fazer um convite para os participantes que estão nos ouvindo, né? A gente tem o site de investimento na Elos, e se você está curioso para saber um pouco mais sobre o fundo, que é o Ficus,
né? Você tem lá no nosso relatório de investimento do CNPJ, a razão social do fundo, você consegue pegar essa informação e ir no teu buscador de fundo de investimento para entender um pouco melhor como é que é a dinâmica, né? Então convido vocês aqui a olharem nosso site, divulgarem, compartilharem esse podcast, que como o Bruno falou, a nossa intenção é disseminar conhecimento e conteúdo, né? Eu quero então, pessoal, nesse momento aqui agradecer, né, a presença de vocês. Vieram de São Paulo, pegaram o avião hoje para estar aqui com a gente. É uma honra tá proporcionando isso, né? E passar aqui para a palavra final, se vocês quiserem comentar alguma coisa, acho que esse é o momento. Eu acho que eu agradeceria aqui o convite, tá? Em nome da Sul América. É um prazer realmente ter essa parceria aí já de longa data com vocês e parabenizá-los pela iniciativa. Acho que é muito importante, né? Todo esse trabalho que vocês fazem aqui de realmente educação financeira. Acho que é essencial aí para desenvolver cada vez mais as pessoas realmente e criar essa cultura da previdência complementar, o quão é importante aí pensar no longo prazo e não só no curto, né? Eu diria. Obrigada novamente pelo convite. Obrigado a você, Gabriel. Eu só vou assinar embaixo, porque realmente a Gabi passou por todos os pontos e foi um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo, assim como sempre é um prazer nossos debates mensais sobre cenário, né? Então essa parceria continua forte, contem sempre com a gente. Obrigado, Getúlio. É só agradecer o convite e me colocar à disposição aos participantes que queiram esclarecer dúvidas ou tratar sobre qualquer tema de investimento interno na Elos, eu me coloco à disposição. Legal, pessoal. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Elos Entre Nós. Obrigado.